E aí pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui acompanhado com a cruz missionária, né, que fica aqui em casa da JMS, Jornada Missionária Salesiana. Então vamos lá. Neste vídeo de hoje, né, nesse segundo vídeo, a gente vai dar continuidade, né? Lembrando que a gente falou no primeiro vídeo uma contextualização, falamos da tradição oral e falamos também sobre o mundo bíblico. E agora a gente vai adentrar na linguagem da Bíblia, né? A Bíblia ela foi escrita, construída em 3 línguas, né, distintas. O hebraico e o aramaico, que é uma língua muito parecida, né, como é que eu posso dizer, são línguas, seus advérbios, seus verbos, tem muita similaridade, né? E elas são denominadas línguas semíticas, né? E o grego também. E como é que o grego ele vem fazer parte dessa história, né? Havia uma comunidade muito importante em Alexandria, no Egito, né? E tão logo uma comunidade judaica, tá? Muito importante. E eles resolvem traduzir o texto do Antigo Testamento, que era redigidos no hebraico e no aramaico, para o grego. Isso acontece mais ou menos entre 300 e 150 a.C. E acabam acrescentando, 2 livros são acrescentados posteriormente, já descritos e já redigidos em grego, que é o Sabedoria e o Segundo Macabeus, né? O Novo Testamento, obviamente, já foi redigido em grego, né? Esta comunidade de Alexandria, ela sentiu essa necessidade da tradução dos livros sagrados, né? Do hebraico-aramaico, que era a língua utilizada ali na região da Palestina, para o grego, que era a língua falada no Egito, né? Então, na verdade, Alexandria fica ali na região do Egito, então tinha essa necessidade de traduzir. E eles chamaram, né, foi chamado 72 tradutores para que fizesse essa primeira tradução, essa primeira versão. E essa versão ficou conhecida como versão dos 70, versão de Alexandria, né? De Alexandrina, por ter sido feita em Alexandria, ou versão septuagenária, né? E essa versão da Bíblia era bastante utilizada no início do processo de evangelização pelos apóstolos e pelos discípulos, né? Bem no início do cristianismo, na igreja primitiva, né? Lembrando que a igreja tem, na história dela, de 3 divisões, né? Que é a atual, a contemporânea, né? Tem uma outra época que chama de cristandade, e essa primeira, que é a igreja primitiva, mas isso é um outro assunto. E então, como qualquer biblioteca atual ou diurna, né, ela é catalogada em vários gêneros, né? História, romance, biografia. A Bíblia também é assim. Então a gente tem alguns gêneros literários, né? Como, por exemplo, os livros sapienciais, né? Que é um estilo literário. Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele está num gênero literário chamado apocalíptico, né? E o Evangelho, que também é conhecido como gênero literário, né? Evangelho significa o anúncio da Boa Nova, né? Então, a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento é a seguinte: o Antigo Testamento tem 46 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, totalizando 73 livros, né? E vamos falar um pouquinho aí sobre essa divisão, né? Essas duas partes, não é uma divisão, né? Mas essas duas partes. O Antigo Testamento quer dizer o seguinte, né? Testamento, ele tem um significado de aliança, pacto. Então, Antigo Testamento, antiga aliança. Novo Testamento, nova aliança. Então, o Antigo Testamento, ou a antiga aliança, ela foi celebrada entre Deus e o povo de Israel lá no Monte Sinai com Moisés, né? Então,
Moisés sela esse pacto com Deus, né, e representando a antiga nação de Israel. E a maneira como foi selada, né, esse antigo pacto, essa antiga aliança, através da aspersão do sangue dos animais. Isso, tá? Essa passagem bíblica está em Êxodo 20, capítulo 24, versículo 8. Vai passar aqui embaixo, para vocês darem uma pesquisada nesse capítulo 24, de Êxodo 24, versículo 8, né? Está ali representado o antigo pacto, a antiga aliança. E Cristo celebra a nova aliança, né, ou o novo pacto, né, aliança eterna, com o seu próprio sangue na ceia do Senhor. Você pode encontrar isso em Coríntios, também em Marcos, mas eu vou pedir para vocês pesquisarem em Lucas capítulo 22, versículo 20, vai passar aqui embaixo para vocês memorizarem, né? Então, para a gente guardar, a antiga aliança é o pacto de Deus com Moisés junto ao povo de Israel, né? A nação de Israel. O novo pacto, ou o novo testamento, é o próprio Cristo que celebra na ceia do Senhor, né? Com o seu próprio sangue, né? Lá no Antigo Testamento é a aspersão do sangue dos animais, né? No novo pacto, na nova aliança, no Novo Testamento, Cristo é o sacrifício, né? E é o seu próprio sangue. Então, para a gente concluir essa divisão, a gente pode entender da seguinte maneira. Eu vou ler para que a gente não perca nenhum detalhe, tá? Concluindo, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquire e manifesta a sua plenificação significada no Novo Testamento, que por sua vez iluminam e o explicam. Então, quando a gente assume na nossa pregação o Antigo Testamento, aquela pregação da antiga aliança serve de forma plena e significativa no Novo Testamento, que por sua vez ilumina e explica o Antigo Testamento. Então, não se pode ler eles dessa forma, né? Eles estão intrinsecamente ligados, né? Então, o Novo Testamento, ele não exclui o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele ilumina e explica, né? Então, já que a gente falou de Antigo e Novo Testamento, vamos contextualizar os livros, né? Lembrando que esse vídeo eu vou parar no Antigo Testamento, naquele conceito da gente fazer algo, pequenos vídeos que possam facilitar o seu entendimento e a sua visualização. Então vamos lá no Antigo Testamento, né? Volto a lembrar, os apóstolos lá na igreja primitiva, no início do cristianismo, usavam a Bíblia versão 70, né? E aí daí surge uma diferença que a gente vai explicar lá na frente, porque alguns livros foram rejeitados e tinham duas versões, né? Tinha a versão de 70 e a versão palestina. E daí é que surge a diferença da Bíblia católica com a Bíblia protestante. Mas a gente explica lá na frente o motivo dessa rejeição. Vamos lá. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados Pentateucos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a base da Bíblia judaica. Muito se falava que Moisés tinha escrito esses 5 livros, mas hoje, através dos estudos, os exegetas acreditam que outros tenham contribuído, né? Por exemplo, o sacerdote de Esdras, que tem um livro no Antigo Testamento. Mas isso é um pormenor. O importante é o conteúdo que traz esses 5 livros, né?
Gênesis, a criação, todo o início, né? Deus assim o fez o mundo, né? E depois a gente tem lá um Deus de Abraão, começam a surgir as primeiras alianças, né? De Deus para com seu povo. Depois Êxodo, que é a saída do povo de Israel, que caminha 40 anos até chegar à Terra Prometida, né? Aí depois a gente tem livro de Levítico, que são as leis, né? Números, traz um grande senso, mas também continua permeando a história desse povo no deserto que caminha por 40 anos. E Deuteronômio é Moisés fazendo o seu discurso, trazendo esse entendimento das leis, né? Então você, por exemplo, vai ver em Êxodo o Decálogo, né, os 10 mandamentos. Em Deuteronômio novamente traz os 10 mandamentos um pouco mais explicado, trazendo todo esse contexto, né? Então são livros bastante interessantes que você deve fazer essa meditação, para que você entenda como surge, né? Como ao surgimento da vida, né? A vida não é evoluída, né? Temos um Criador, que é Deus Pai, né? Então é aí que a nossa vida traz sentido, né? O início de tudo. E agora a gente vai para os livros históricos, né? Eu vou mandar uma tabelinha para vocês que vai facilitar. Então eu vou dar uma lida e vocês não vão conseguir pegar, mas nesse material que eu vou mandar tem a tabelinha, né? Livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, livro do sacerdote Esdras, Neemias, Tobit, Judite, Esté, 1º e 2º Macabeus, né? Então, esses livros históricos, eles permeiam toda a história de Israel em sentido atual, a partir da instalação do povo em Canaã. Então o povo instala em Canaã e ali começa os livros históricos a contar toda essa história desse povo, o povo escolhido de Deus. E depois a gente vai para os livros sapienciais, que é uma leitura bastante interessante também, porque ali estão Salmos, né? Provérbios, Jó, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Então tem Eclesiastes e tem o livro Eclesiástico ou Siracida. Então a leitura sapiencial nada mais é que uma leitura do bem viver, né? Ela foi acoplada em 5 blocos, fazendo uma correlação com o livro do Pentateuco, que são 5 livros. Então a leitura sapienciais ela é dividida em 5 blocos para fazer uma conjuntura com os livros do Pentateuco, que são 5. E esses livros nada mais é do que uma forma orante da lei, né? Então o povo se aproxima da lei de forma oracional, sem ser de uma forma muito didática, mas de uma forma oracional, né? Que a gente pode trazer para o nosso conteúdo, para a nossa ideia de fazer leitura orante da Bíblia, não? E não uma simples leitura, de abrir aqui a Bíblia e como um livro e se deliciar e entender, mas uma leitura orante, né? Para que o Espírito Santo traga para você um entendimento. Então a gente pode fazer esse paralelo. O próximo livro são os livros dos proféticos, né? E a gente tem uma divisão aí, profetas maiores e profetas menores. Mas por que isso? Um profeta é mais importante que o outro? Isaías seria mais importante que Amós? Não, na verdade não. Isaías é um profeta maior, assim como Jeremias, Baruque, Ezequiel e Daniel, porque o conteúdo das suas profecias trouxeram uma vasta obra literária. Então, por isso, profetas maiores. Os profetas menores, a sua extensão literária é menor, que são Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, só para a gente guardar essa ideia, né? Profetas maiores, extensão literária maior. Profeta menor, extensão literária menor.
não tem divisão, né? Um mais importante que o outro. Então, nesse vídeo, para a gente guardar a mensagem, nós falamos da linguagem bíblica, né? Em que língua a Bíblia foi escrita, 3 línguas que foi redigida, né? O aramaico e o hebraico, que é uma língua semítica, e depois o grego. A gente entendeu que houve uma versão devido a uma importante comunidade judaica em Alexandria, que fez em Alexandrina, né? Que fez essa versão através de 72 tradutores, e aí essa versão recebeu o nome de versão dos 70, Septuagenária, versão de Alexandria, e essa versão foi muito utilizada no início do cristianismo na igreja primitiva, né? Depois a gente adentramos em Antigo e Novo Testamento, né, para a gente entender esse conceito, né? Antigo, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança, né? E a gente entender que não se separam. O Novo Testamento, ele ilumina e explica o Antigo, ou seja, estão intrinsecamente ligados, né? É uma única, um único, né? É uno. E depois a gente falou dessa divisão aí que a gente tem do Antigo Testamento, os livros quais são, né? Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço. Tchau, gente.